Olá, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com todos nós. Estamos desenvolvendo os nossos devocionais com base nos livros de Samuel, tendo nós já chegado no segundo livro de Samuel e vamos discorrer alguns assuntos acerca dos capítulos 4, 5 e 6, com um enfoque em alguma passagem mais específica e prática para as nossas vidas. E com isso, como assunto e tema da nossa mensagem de hoje é com base na palavra de Davi, quando ele disse: Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos seus próprios olhos. Bem, quando Davi disse exatamente essas palavras, eles estavam voltando para Jerusalém, em que traziam a arca do Senhor, que estava temporariamente na casa de um edomita, mas que ao retornar para Jerusalém houve uma celebração belíssima, houve quase que eu ia falar cortejo, mas cortejo geralmente é quando se trata de uma carreata fúnebre, mas não, era uma festa, uma celebração em que Davi, súditos, sacerdotes, todos retornando à cidade de Jerusalém, que já estava consolidada como a capital de Israel, aonde Davi já tinha construído a sua casa, e eles entrando na cidade, e com isso ele diz essa frase quando ele foi repreendido pela sua esposa Mical, a filha de Saul, em que ela achava humilhante o modo como um rei havia tirado suas vestes reais e estando trajado como qualquer um do povo. E ele vinha à frente daquela carreata em que eram conduzida a arca e todo o povo celebrando, cantando, pulando, e Davi no meio do povo como um igual, embora como o rei, sendo visto por todos a sua alegria, a sua celebração, a sua euforia, porque a arca da aliança, a arca do Senhor estava retornando para a posse de Israel, mas muito ali, próximo do próprio rei, na capital, em que a Jerusalém se tornaria não somente uma capital política, mas o centro do culto, o centro religioso, mas em que o rei e a presença de Deus simbolizada pela arca estariam no centro de Israel, em Jerusalém. E isso foi uma alegria para todo mundo, né? Vamos ler alguns versículos e vamos entender um pouco melhor isso. Acompanhe comigo em 2 Samuel capítulo 6, versos 20 e 22. Vou ampliar aqui para nossa leitura, né? Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: Como um rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar? Mas Davi disse a Mical: Foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado
por essas escravas que você mencionou. Bem, rapidamente para a gente entender como chegou a essa situação. No capítulo 4 de 2 Samuel, nós vimos que ao o povo saber da morte de Abner, Isbosete, o filho de Saul, perdeu a coragem, ficou temeroso, e 2 de seus comandantes, Recabe e Baná, assassinaram Isbosete, e tendo fugindo com a cabeça desse rei decapitado, levaram para Davi, dando-lhe notícias: ó, Davi, tá aqui a cabeça de Isbosete, e que Deus vingou os inimigos do rei. Mas Davi, ele tinha um respeito enorme por Saul e por toda a casa de Saul, e mais uma vez ele se entristeceu com isso, e tal como vimos antes, que aquele amalequita veio com a espada de Saul e dizendo: eu matei Saul. Mais uma vez, esses 2 comandantes, num ato traiçoeiro em afrontar o seu rei Isbosete, Davi ordenou a morte destes 2 mensageiros também, achando que estava trazendo boas notícias, mas não. E com isso, no capítulo 5, nós vemos que o povo de Israel, já agora sem o seu rei Isbosete, todo o povo se reúne diante de Davi para o conclamá-lo rei. Davi, ele havia reinado apenas em Judá, sob a tribo de Judá, Hebrom, por 7 anos, mas com essa consolidação sobre todo Israel, aí já temos um relato de que todo o reinado de Davi durou 40 anos também, tal como foi o reinado de Saul, também por 40 anos. Mas, logo no início do reinado de Davi, já sobre todo Israel, ou seja, superado os primeiros 7 anos, nós vemos já a consolidação, que nesse meio tempo Davi construiu um palácio em Jerusalém. Os filisteus tentaram nova investida sobre Davi, quando chegou notícias de que Davi estava reinando sobre todo Israel. Havia pegado antes um país fragmentado, e em Davi passou a ser novamente unificado. Com isso, os filisteus perderam a batalha para Davi, o império de Davi, o reinado de Davi sobre Israel foi se consolidando, fortificando, mas para Davi faltava uma coisa: a arca, que havia sido tomada pelos filisteus, não estava aqui conosco. Vamos atrás da arca. E com isso teve uma primeira tentativa frustrada, em que não fizeram o remanejamento da arca conforme a lei de Moisés, e em vez de ser transportada pelos sacerdotes com toda a cerimônia, manualmente, com varas passando pela arca para que ninguém tocasse na arca. Na primeira tentativa, vamos fazer uma coisa rápida: colocaram a arca sobre carros de bois, em charretes, tal, e nessa de conduzir naquele solavanco da charrete, uma pessoa chamada Uzá, que estava conduzindo a charrete, estende a mão para que a arca não caísse da carroça, e nisso, faltando a reverência devida conforme a lei de Moisés, esse condutor, Uzá, ele vem a falecer, ele vem a morrer por falta de reverência conforme a lei mosaica. Então isso a princípio causou um entristecimento a Davi, e deixaram a arca na casa de um homem chamado Obed-edom, e até eles pensarem direito como deveria se proceder com o transporte da arca, que era simplesmente olhar para a lei mosaica e ver lá toda a descrição. Tá? Nesse meio tempo em que a arca ficou nessa casa deste homem, Obed-edom,
Deus abençoou a sua casa, ele passou a ser próspero, no que assim, simplesmente porque a arca estava ali, intocável, né? E Deus abençoou a casa de Obed-edom. Chegando a Davi, que a prosperidade havia chegado na família e na casa de Obed-edom, Davi falou assim: não, vamos trazer a arca de volta para o seu devido lugar, que é em Israel, aqui em Jerusalém. E então, verificado dentro da lei mosaica a forma correta de se fazer o transporte, e aí sim, então nessa segunda investida, nessa segunda tentativa, cumpriram com os protocolos, e nesse transporte aí, como eu falei a princípio, a grande festa, a celebração, toda aquela comitiva entrando em Jerusalém, uma das esposas de Davi, no caso a primeira esposa de Davi, Mical, ela vendo toda aquela cena e vendo o rei da sua sacada, da sua janela, a maneira como o rei ele festejava com o povo e vestido como o povo, ele abriu mão de todo o traje real. Isso para ela foi um espanto. Não somente um espanto, foi algo assim, aos seus olhos, algo humilhante. Como pode o rei, como lemos aqui, fazer se colocar como um escravo? E aí Davi repreende, falei: olha, mulher, você não está entendendo. Diante de Deus, eu sou como qualquer um. E é diante de Deus que assim vou celebrar. E se for necessário, eu vou me humilhar ainda mais, eu vou me rebaixar ainda mais, porque é perante o Senhor, é para o Senhor que estou fazendo essa festa, essa celebração, este culto. Bem, em termos práticos, Davi nos ensina que diante de Deus não importa se somos reis, escravos, súditos, homens, mulheres, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, somos todos iguais. Não há status social, não há posição de gênero, homem, mulher, criança, idoso, diante do Rei. Mas o Rei dos Reis, o rei aqui da terra, ele é igual a outro. É igual a um juiz, é igual a um advogado, é igual a um escrevente, é igual a qualquer servidor público, é igual a qualquer pessoa na sociedade, sendo um padeiro, um confeiteiro, um pastor, um cantor, seja célebre perante mídias sociais, ou simplesmente no seu íntimo, um cantor no banheiro da sua casa. Todos diante de Deus são iguais. E aos olhos de Deus é isso que ele vê: um coração humilde e que confia nele de todo o coração. Então, se alguém, tal como Mical, a esposa de Davi, acha feio ou humilhante a sua forma de culto, se você canta celebrando com os lábios, não importando quem está à sua volta, e não importa quem está à sua volta, se você tem a consciência de que é perante o Senhor que você está adorando, celebrando, porque é para Ele a sua canção, é para Ele a sua oração, e é diante dele, você tendo essa consciência que é você e Deus que você está celebrando. Não importa tanto a opinião das pessoas à sua volta, porque é para o Senhor. Então, assim, celebre, cante, vibre, se alegre diante de Deus e
como Davi mesmo disse, ainda que seja necessário você se humilhar ainda mais, porque ele é que merece toda exaltação, se rebaixar ainda mais, e no nosso status aqui, na nossa horizontal entre pessoas que às vezes muito nos incomoda ou nos causa uma certa preocupação, como estamos sendo vistos perante as pessoas e a nossa opinião perante as pessoas diante do nosso Deus. Isso não importa. Então, assim, não se preocupe com isso. Se preocupe se a sua adoração está sendo aceita diante do Senhor. E certamente estará quando nos humilharmos diante dele e reconhecer num estado humilde, de total dependência e de total confiança com o Criador. Aí, se vão falar bem ou mal de você, as pessoas em volta, não se incomode com isso. Não deixe que isso venha causar algum entristecimento no seu coração. Continue celebrando no Senhor. E com isso, realmente, tal como Davi colocou, eu serei honrado por essas pessoas que você, Mical, diz que são as escravas, os escravos, porque todo aquele que tem o coração diante de Deus, humilde e alegre, reconhecendo que só Ele está acima de nós, essas pessoas vão prestar honra, reconhecimento de que a sua adoração é verdadeira. Então, tire por exemplo Davi como rei, diante do Senhor se colocou como qualquer outra pessoa. E assim deve ser o nosso coração diante de Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela palavra desta manhã, deste dia, que imitemos o exemplo deste teu servo, Davi, que embora na posição de rei sobre toda uma nação, diante do Senhor se entendia que era um homem como qualquer outro homem e outra mulher, uma pessoa submissa a ti, que se humilhou diante de ti, mas confiante de que é o Senhor quem exalta, e qualquer pessoa que tem a mesma fé reconhece essa honra, essa beleza na adoração. Obrigado, Pai, e que sirva para nós como um desafio, um alerta e um encorajamento para que o nosso coração se preocupe tão somente se a nossa adoração está sendo agradável, aceitável pelo Senhor, ainda que pessoas às nossas voltas não entendam o nosso culto a Ti. Obrigado, Pai. Fique conosco. É a minha oração em nome de Jesus. Perante o Senhor, celebre, se humilhe e ainda que seja necessário se rebaixar, faça isso perante os olhos do Senhor e perante os seus próprios olhos. Fique com Deus. Tenha um excelente dia no Senhor.